Boa noite. Boa noite a todos e a todas e a todes. É um prazer enorme estar nesse momento aqui da Aldeia Maratoã, dialogando, fazendo essa troca com os parentes. Agradecemos aí a presença de todos que estão aí no YouTube nos assistindo. E para iniciar o nosso momento de reflexão, hoje nós vamos pedir licença a Pai Tupã, aos encantados. E aí eu gostaria de apresentar, acho que na dinâmica vou apresentar. Vocês concordam, parentes, que seja apresentado um por um ou que a gente apresente na sequência? Fica aberto, pode ficar à vontade, por mim. Pode ficar à vontade. Então, nós já podemos Sim. pedir ao Pajé Luiz, né, para iniciar. A gente pediria para o Pajé fazer um toré, puxar um toré, né, para que a gente realmente se conectasse com esse momento. E vou apresentar o Pajé. O Pajé Luiz Pancará. Espera aí, acho que eu errei aqui. Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Então, o Pajé Luiz Pancará, de Pernambuco, é detentor dos saberes tradicionais e populares, liderança religiosa da aldeia Tapuio do Pajeú, Sertão do Pajeú, Pernambuco, mestre da cultura indígena do sertão pernambucano, militante das causas indígenas, licenciada em História e em Pedagogia. O Pajé, ele vai nessa noite, juntamente com os demais parentes, nos abrilhantar com sua fala sobre a temática Ideia para adiar o fim do mundo. Quando falamos em ideia para adiar o fim do mundo, estamos nos refletindo exatamente o atual momento em que nós estamos vivendo nas nossas aldeias, e não só nas nossas aldeias, mas no Brasil como um todo e no mundo como um todo. Esse período de pandemia, ele traz exatamente, ou ele mostra para a humanidade, onde um pequeno organismo, que nem é considerado um ser vivo em determinadas situações, e ele vem exatamente para toda a economia mundial e mostra para a humanidade a importância de refletirmos sobre a relação homem-natureza, sobre o respeito da humanidade na integração com o bem maior, que é a Mãe Terra. E nós, povos indígenas, mais do que nunca, sabemos dessa relação de que nos conecta enquanto vida, enquanto diversas vidas, que nessa grande teia de relações nos permite a grande existência da diversidade no planeta Terra. Então, refletir sobre a forma da relação do homem com a Mãe Terra e com a Mãe Natureza, hoje é uma necessidade de existência, não só da existência humana, mas de permanência da diversidade, da biodiversidade nesse planeta. Então, nesse momento, passo a palavra para o meu parente, o Pajé Luiz.
Boa noite a todos e a todas, né? E peço permissão a nossos ancestrais nessa noite de hoje. Inicio acendendo a nossa fumaça sagrada. Essa fumaça que simboliza para nós, os nossos ancestrais, a nossa força encantada, e que nossa fumaça não só tem 522 anos. Nossa fumaça tem, não se, nem se conta a data, porque são muito tempo. São muito tempo que a gente não se conta nem no dedo, nem no tempo, nem no calendário. Então, eu digo a mensagem que as caravelas passaram, a boiada passou, a bandeira passou, mas nós, cariris, tapuias e canidés, resistimos e aqui estamos. Então, peço força para embalar meu maracá. Nós aqui da etnia Pancará, a gente, nos nossos rituais, nossas reuniões, a gente tem o costume de cantar 3 linhas de toré, 3 toadas. Então, nessa noite, eu vou estar fazendo essa abertura. E em memória de nossas primeiras, nossos avós, nossos bisavós, nossas mães, essas mulheres guerreiras, que resistiram nesses sertões, que foram perseguidas, mas guardaram consigo a semente da vida, a semente da resistência. Vale, minha Virgem das Candeias, vale, minha Virgem das Candeias, e o encanto de luz é quem nos alumeia, e o encanto de luz é quem nos alumeia, e viva Deus e a Mãe de Deus, a Reina Reoa. Vale, minha Virgem das Candeias, vale, minha Virgem das Candeias, e o encanto de luz é quem nos alumeia, e o encanto de luz é quem nos alumeia, e viva Deus e a Mãe de Deus, a Rei, a Reoa. Mora lá na mata, caboclo bom mora nas aldeias, caboclo bom mora lá nas matas, caboclo bom mora nas aldeias. Eu vou chamar caboclo bom que mora na rota da pé, eu vou chamar caboclo bom para vir brincar mais vezes. Reina, 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 a reina, 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 a reina, 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 a reina, 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 eu vou chamar caboclo bom que mora na lota da terra, eu vou chamar caboclo bom para vir brincar mais vezes. Caboclo bom mora lá nas matas, caboclo bom mora nas aldeias, caboclo bom mora lá nas matas, caboclo bom mora nas aldeias. Eu vou chamar caboclo bom que mora na lota da pele, eu vou chamar caboclo bom para vir brincar mais vezes. Oh. Nas matas tem um pau que se chama Iporém. Nas matas tem um pau que se chama Iporém. Mas quando eu chego lá,
eu vou beber urém. Mas quando eu chego lá, eu vou beber urém. Vamos, meus caboclos, pra mata da Jurema. Vamos, meus caboclos, pra mata da Jurema. Mas quando eu chego lá, eu vou beber Jurema. Mas quando eu chego lá, eu vou beber Jurema. Eco! Ai, ai. Eco, capoeira. A minha apaixonada, Antônio. Viva os presentes, viva os ausentes, viva as nações indígenas, viva a nossa luta, viva nossos antepassados, viva a ciência dos pajés, viva os caciques, viva as mulheres guerreiras do nosso povo, viva nossos guerreiros, viva nossas miquetes, viva nossos colônias, viva nossos territórios sagrados, viva a mãe Abiala, viva a mãe Terra, viva a mãe d'água, viva a força do rio Pajeú, viva a força do rio São Francisco, viva os Cariri velhos, viva os Tapuia, viva os Canidés, viva os Caboclos de Pena, viva os Caboclos Croáticos. E quem é que pode mais que Deus? É Deus de mais ninguém, é Deus de mais ninguém. Viva Nossa Senhora da Assunção, viva o Sagrado Coração de Jesus, viva São Frei Daniel, viva o Padre Cristo, viva Nossa Senhora da Pajé Luiz. Pajé parou a. Pajé está tendo problema aí na sua transmissão? Espera aí, eu vou. Está me ouvindo? Agora sim, Pajé, porque parou um pouco aí. Você está caindo uma tempestade aqui agora, do nada. Do nada, a gente sabe o que é, né? Mas É, claro, as forças. foi o trovão zoou na serra. Eita, as forças dos encantados aí se A nuvem manifestando. baixa. Isso é ótimo. Ficou em aberto alguma coisa? Quer que eu Não, continue? se você quiser terminar o Tória quando você estava terminando, que foi muito lindo, mas aí falhou exatamente no final, fique à A vontade. saudação, né? Foi a As saudação. saudações, foi, as Bom, saudações. deixa eu continuar aqui. E tu, foi Eduardo. Estamos aí, né? Eduardo, tá apoio. A minha pagamento. Viva a força da Diala, viva a Mãe Terra, viva a Mãe Natureza, viva nossos antepassados, viva nossos Cariri velhos, viva os Capoia, viva os Canidés, viva os Caboclos de Pena, viva os Caboclos Soar, viva a força do Rio Pajeú, viva a força do Rio São Francisco, viva Nossa Senhora das Montanhas, viva o Padre Cristo, viva o Frei Daniel, viva Nossa Senhora das Dores, viva o mestre Lazeiro, viva o mestre Aquimongolô, viva o Manuel do Pé das Terras, viva Jupité, viva Dandozinha, viva a Caiporinha, viva a ciência dos pajés, viva o pajé Manezinho Cacheado, viva os nossos caciques, viva os presentes, viva os ausentes, viva nossas mistérios, nossos coroninhos, viva nossas mulheres guerreiras, viva nossos guerreiros, e viva a força das águas, viva a mãe natureza, viva a força do vento, viva a força das massas, viva a força encantada da roca de pedra. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Passo a palavra, viu? De volta. Bem, então, depois de um toré, né, entoado exatamente pelo pajé Luiz Pancará, de Pernambuco, iremos convidar a grande amiga, companheira de luta, né, uma liderança militante, a Merremi Carão Jaguaribara. Aparenta Merremi Carão Jaguaribara, do Ceará, é militante indígena, agricultora, ambientalista, poetisa, artista visual de trabalhos belíssimos e encantadores, graduada em Sociologia pela Unilab Ceará. Ouvir você, parente, nos orgulha muito, principalmente ainda nesse grande semana, né, em que comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. Então, ter você com a gente aqui, refletindo sobre um tema tão importante como esse, pela sua sensibilidade, pela força da mulher indígena, pela força da mulher guerreira, então, nos orgulha muito. Então, é com muito orgulho que passo a palavra para a guerreira, amiga e companheira e parente, Merremi. Você tem 10 Boa minutos, noite parente. a todos, né? Todas, todes. Você tem 10 minutos, parente. Show. Show. Então, eu já vou fazendo a apresentação, né? Aproveitar e dar continuidade com a apresentação A logo direta, apresentação e né? Para a você gente já já faz a ir. fala, isso. Pronto, eu preciso só que projete o slide, para mim poder já dar início à fala, né? Por gentileza, gente. E eu gostaria também, Merremi, de dizer para você que eu acho que essa apresentação, acho que ninguém melhor para falar de nós do que nós mesmos, né? Então, se você quiser complementar essa apresentação, eu acho que as próximas apresentações eu pedirei para que meus parentes se apresentem, porque ninguém melhor do que eles mesmos para falar dele, né? Show. Bem, primeiramente, eu gostaria de saudar, né, todos, todas e todes. É um prazer imenso poder estar aqui mais uma vez, né? Já é a segunda vez que eu recebo o convite para estar aqui fazendo as apresentações sobre os nossos contextos, né? Sobre as nossas vivências, trajetórias, as nossas lutas. Para quem não me conhece, eu sou a Merremi, sou indígena do povo Carão-Jaguaribara, né? Que foi muito bem apresentado pela parenta Wanda, né? Sou dentro de muitas utilidades, né? A gente precisa resumir algumas, né? Que a gente faz dentro dessas vivências, porque a gente é multi, né? Se a gente for começar a contar a apresentação de o que nós somos ou como nós somos e vai virar, eu acho que não acaba, né? Mas enfim, dentro dessas funções, eu sou agricultora, né? Sou ambientalista, sou artista visual. Eu sou uma das representantes que traz algumas linguagens originárias, né, que faz parte da nossa literatura, que é também os grafismos e as pinturas indígenas, e eu sou uma dessas que vem trazendo essas simbologias através dessas artes, né. E aí eu trago para vocês hoje um tema bastante pertinente, que casa muito com a temática, né, que é dos títulos bastante significativo que teve dentro desse momento, que foi a frase que a gente muito viu repercutir, né, que é a Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que a Ailton Krenak traz dentro do seu contexto de filosofia de vida, né. E aí eu trouxe um pouco da experiência que a gente vive aqui dentro da minha comunidade, né, e aí eu já trago a questão de estratégias de prevenção e combate à desertificação, né.
E aí eu trago essa temática porque eu acredito que a questão ambiental ela é uma das maiores preocupações, não só da minha comunidade, como de várias outras populações indígenas que lutam pelo direito da garantia da vida, né? E pelo fato desse processo de desertificação, ele ser algo que torna as nossas regiões vulneráveis, as secas elas vêm causando esses prejuízos, né, na subsistência com perdas irreparáveis. E é importante que a gente fale sobre essa questão a partir do momento de como se deu, e que a gente tire também a questão de um pouco da mitologia que foi criada, de dizer que esse processo ele é apenas natural, sendo que ele vai sendo ultrapassado mediante as formas e industrialização que eles vai entrando, né? Pode passar. Pode passar para a próxima parte. Pronto. Venho trazendo um pouco, né, do resumo básico sobre quem é o povo Carão-Jaguaribaras, né? O povo Carão-Jaguaribaras, ele somos de uma população que está em Oás, em meio também ao sertão cearense, né? Além de estar dentro do sertão cearense, está dentro de todo o território do maciço de Baturité, localizado também dentro do nosso grande estado, né, que hoje chamamos de Ceará, né, e que por tempos transcendentais a gente pertence, né, parte desse território, e aí a gente vai ver várias referências de autores, de cronistas, que também vai trazer as narrativas, né, e também dentro do corpo dos nossos troncos velhos, que não deixa morrer essa garantia da nossa história. Carão, ele significa o grande espírito da água doce, o espírito que esse que guia pelos rios, né, de rumo às nascentes, e aí é onde o grande espírito aflora, né, e o nome Jaguaribara são a horda selvagem que vagava nas proximidades dos rios, principalmente o rio Jaguaribe, né, e aí vai fazendo a junção a junção dessas frases vai significar que são os profetas das chuvas, né, os profetas que vai trazer a fertilidade, e aí é onde entra as práticas culturais, onde a gente entra com os nossos grandes instrumentos sagrados, onde a gente vai fazendo todo um processo ritualístico, né? Pode passar. É só para conhecer um pouco, assim, básico sobre quem somos nós, que é importante a gente falar um pouco mesmo do nosso próprio povo, né? Para poder estar dando o entender. E a questão do território, ele é o Calembre Feijão, que é onde eu estou localizada, né? Onde eu resido atualmente. É um dos territórios originários do nosso povo, que fica nas divisas entre Aratuba e Canindé. E aí vai estar entre o sertão cearense e entre o maciço de Baturité. Estamos na divisa entre serra e sertão. E é uma dos pontos importantes onde a gente pode estar relatando é que esses tipos de biomas, eles são um bioma bastante significativo para a gente estar hoje falando, né? Então, assim, a nossa comunidade, desde 2012, a gente começa a fazer o processo de retomada, né, dentro desse território. E dentro de muitas lutas, esse território passou por um processo gigantesco de desertificação com criação de gado, com invasão mesmo. Utilizavam os animais que criava, o pessoal utilizava aqui, né, os animais que criava para invadir o território, e daí a gente não conseguia manter as nossas plantações, manter as árvores, manter um bioma adequado. E aí a gente começou a montar, né, recentemente, montar estratégias de prevenção e combate à desertificação dentro do nosso território, visto que a questão desse problema estava muito grande e que a gente precisava estar fazendo atividades emergentes e urgentes, né, para que a gente pudesse estar mudando, pelo menos dentro do nosso território, até mesmo para servir de exemplo, né? Porque a gente faz as coisas não só na fala, como também na ação, né? E essa questão ambiental, ela é uma das maiores preocupações que a gente tem. E aí, dentro dessas atividades, a necessidade de ampliação, a gente começou, né, a buscar parcerias também para nos ajudar, para nos fortalecer, né? Porque aí a gente teve, para que a gente pudesse estar ajudando nessas atividades, conseguiu algumas parcerias, né, que foi bastante significativo para a gente, para poder dar continuidade. A gente teve também parceria tanto com a FUNAI como com o Senar, né? A própria Unilab também nos ajudou muito, foi bastante significativo concursos de concurso de abelhas, né? Que a gente também utilizou as abelhas para isso. E pode estar passando.
Aí, nesse slide, tem uma foto, né, de como estava o território antes da gente começar. E do lado tem uma plantinha com uma garrafinha, e essa plantinha hoje ela já está bem maior, né? Então, isso a gente começou no início no começo do verão, esse tipo de atividades, né? E aí a gente vem trazendo, né, eu trago essa imagem para mostrar para vocês como é que estava o nosso, como é que estava o nosso território até a gente começar a tomar as devidas providências de manejo. E mais na frente vocês vão ver outras fotografias de como está atualmente, em pleno verão, como vai estar verdinho. Então, assim, esse manejo, eles são hábitos ativos, né, dentro do nosso povo. O espaço que a gente está recuperando, ele sofreu grandes explorações, principalmente com as criações de gado, e por ser de semiárido, ele precisou de muita atenção, né? A gente conseguiu recuperar a fertilidade de uma parte do território, né? Foi um longo processo para a gente chegar até onde está, né? Então, assim, a gente fez experimentos, né, com plantas que se dizia que não dava, hoje elas dão, né? E como, por exemplo, aqui a gente não via goiaba, mas hoje, se vir, quem vier para cá e for no período das goiabas, vocês já vão poder comer goiaba totalmente orgânica e nativa, né? Originária daqui do próprio território, assim, que eu digo nativa, que é sem ter aquela questão do agrotóxico, né? A gente está muito nessa questão das atividades de plantios, porque é uma das ideias centrais que a gente tem, porque é uma das práticas que a gente também como é que se diz? Buscar um pouco mais de vida saudável dentro desse meio industrial, né? Então, se não partir das nossas mãos, não partir das nossas ações, a gente não vai, como é que diz? Dar continuidade às nossas sementes futuras, que as que são mais importantes, né? E eu queria relatar também a questão do processo de invasão dos territórios indígenas, né? Que também trouxe o desequilíbrio ambiental. Porque quando os colonos eles invadiram o território, eles não pensaram em manter em manter o ambiente como eles pegaram, né? A única coisa que eles pensavam era em explorar, tanto a exploração da mão de obra como a exploração do próprio meio ambiente para fins próprios, né? Pode passar o slide. Gente, eu vou passar mais um pouquinho, porque como o tempo é pouco, não vai dar para dar muito. E essa parte da seca é algo que eu queria falar um pouco, né? Que é algo que vem trazendo, e é algo que muito eu escuto falar, mas colocada num contexto só natural. E a gente sabe que a seca ela não é só culpa do contexto natural, né? A seca ela é causada por um fenômeno que também é pela estiagem, mas também é pela causa humana, né? O ser humano, quando começa a estar explorando o nosso território, quando começa a não fazer nenhum plano de estratégia que possa prevenir, e isso está causando um processo de desertificação. Então, esse tipo de ações, que é como plantar uma árvore a cada pedaço que você vê que está precisando, é algo que a gente precisa estar contribuindo. Faz parte da contribuição da nossa essência dentro do território, né? Pode passar, gente. Aí eu me sinto muito acuada quando eu estou com negócio de tempo, gente. Pela madrugada, eu preciso me readaptar nessa questão. Mas, enfim, vai passando. Mas eu concordo com você. Passou é porque, para mim, eu não estou vendo que passou, ainda continua na parte da seca. Agora passou. Eu trouxe essa foto para mostrar como é que está o entorno da nossa Tejúpares, né? Essa Tejúpares é um espaço onde a gente se reúne para fazer reuniões, é como se fosse a nossa grande esplanada, né? Onde a gente junta as nossas populações e vai falar. E eu queria falar porque ela é uma das nossas simbologias que representa uma das partes de prevenções, onde a gente utiliza, por exemplo, o telhado ele é totalmente sustentável, né, que são palhas secas, e essas palhas secas, futuramente, ela já não vai ter degradação com o meio ambiente, pois ela vai passar por seu processo, né, por exemplo, quando ela cair no solo, ela vai secar, ela vai virar estrumo, vai virar, entre outras coisas, para outras plantas. É importante a gente falar da questão da arquitetura, principalmente de nós, povos indígenas, porque nós não utilizávamos, por exemplo, cimento, a gente não utilizava aquelas casas grandes, não era porque a gente não tinha condições de fazer, porque nós também nos inserimos no quadro de arquitetos, né? Nós também construímos, nós somos construidores, mas é porque a gente também utilizava essas técnicas justamente pensando no local em que a gente vivia, em que a gente estava inserido, pois nós não estávamos
estávamos sós. Nós tínhamos outros seres que, com o modernismo, estavam sendo invisibilizados, como, por exemplo, os animais e as próprias plantas, né? Que precisavam também do espaço. Então, quando a gente migrava de um canto para o outro e deixava apenas esse tipo de arquitetura, isso não degradava o meio ambiente, ou seja, era uma forma de manter o equilíbrio, né, ambiental. Pode dar continuidade aí no slide, por gentileza. A agricultura, né? Muitas vezes a gente começa a ouvir muitas coisas voltadas para essa questão da agricultura, né? Mas é bastante importante a gente pensar de como a gente está utilizando isso, né? Assim como os olhos, ela é a porta da alma, a boca é a porta do corpo, e o nosso alimento, ele é um ciclo energético que a gente tem que nos doar para poder receber. A nossa alimentação, ela é regida pela quantidade e a qualidade de energia depositada, né? Levando em consideração todo o contexto, que vai vir desde a preparação do solo, né, até o nosso consumo. Então, assim, os nossos alimentos, ele hoje faz parte do nosso contexto de vida. Então, é importante que a gente preze um pouco mais sobre como a gente vê o contexto da agricultura e como que se está hoje. É importante que as nossas juventudes entendam que o alimento, ele não vem do supermercado, que não é dentro daquelas prateleiras que se gera alimentação. Muitas pessoas hoje não perceberam que essa questão da evolução moderna, mas a involução, porque em vez da gente estar evoluindo para melhorias de saúde, para melhorias de qualidade de vida, a gente está evoluindo e diminuindo a nossa qualidade de vida, né? Então, assim, eu acredito que hoje é um momento que a gente deva falar muito sobre essas questões, porque é algo que está preocupando não só a nossa existência, né? Não preocupa só a nossa vivência quanto ser humano, como também as nossas práticas alimentares e medicinas, né? A gente vê muitas plantas extintas, principalmente a que serve para a nossa saúde, né? Para o contexto de saúde, que está sendo substituída pelo 100% pelos como é que eu posso dizer, os remédios farmacológicos vindos de laboratórios. E é algo que a gente precisa estar refletindo, né, sobre a questão da nossa vida, sobre a questão das nossas práticas e as nossas vivências, de como estamos inseridos dentro desse determinado momento. Pode passar. Agora vocês vão ver um pouco das fotografias, né, que eu falei, já para encerrar a minha fala. Pode passar, viu? Pronto, aqui são ações que a gente fez, né, durante nossos processos de trabalho, nossos trabalhos, e aí a gente estava fazendo aí a construção de uma estufa para poder receber as plantinhas, né? Pode passar. Aqui são o pessoal trabalhando, né, construindo. Isso é bastante rico principalmente para quem vê, né, para quem olha e aí consegue ver o resultado de como é que fica o território depois que a gente começa a cuidar dele, né? E aí a gente percebe também mais qualidade também principalmente na questão da nossa saúde. Pode passar, que é só mesmo assim fotografias para olhar como estava antes, como estava durante o meio e como vai ficando. Aqui são as meninas plantando as sementinhas, né? Que é para hoje já estão grandona, a gente já espalhou por dentro do território quase todo. Pode descer. Pode passar. Essa daí é a parte que a gente fez pronto. Pronto, aí é como tá, gente. Essa foto foi retirada. Volta só um pouquinho. Essa foto foi retirada no meio do verão, sol bem quente, né? Antes, passa uma foto antes, vai, só para mostrar como é que está a metade do território. Essa foto ela foi tirada no meio do verão, né? Onde a gente pode ver que dentro do sertão, por mais que a gente observe, existe o período seco e existe o período verde, né? Mas quando a gente vai observar, quando existe as mãos da gente, a gente pode estar contribuindo, a gente percebe que o verde ele pode ser eterno, né? O verde ele pode ficar ali permanente dentro dos nossos lugares. Então é isso, gente. O meu tempo já basicamente acabou, né? Para não tomar o tempo de todos que os outros parentes precisam falar, mas um pouco que eu pude trazer como ideia para adiar o fim do mundo foi isso, né, gente? Plantem bastante,
Cuidem das suas vidas e das suas saúdes e a gente vai seguindo. Gratidão pela fala, pela belíssima fala, né, da parenta Merrimi Carão, e ela traz exatamente, né, essa mudança de atitude na relação com a mãe natureza, da gente entender realmente a relação entre a produção e o consumo, e de onde vêm realmente os alimentos que consumimos. E dentro desse sistema capitalista, são muitos os impactos, né, causados nos nossos territórios, nos ambientes como um todo e nos nossos territórios. Então, é chegado um momento que não há mais tempo, há um limite da mãe natureza, da mãe terra, em relação à forma como utilizamos, e temos que mudar as nossas atitudes. Temos que realmente modificar as ações e inovar e criar ações de relação de cuidado com o uso dos recursos que nós extraímos dessa terra, dessa mãe terra. Então, como ela bem falou, essa relação entre a forma de utilizar a terra, e uma ação tão importante que é o reflorestamento, é reflorestar, é plantar, né? Quando eu falo reflorestar, eu gostaria de refazer, porque a ideia de reflorestar significa dizer plantar uma espécie. E na nossa diversidade, nós temos o cuidado da diversidade. E sempre que for cuidar do nosso solo, que são impactados pelas diversas ações do homem, como a criação do gado, a agricultura em grande escala, entre outras atividades, a gente sempre trabalhar na perspectiva da diversidade. Então, depois dessa belíssima fala, né, de nossa parente, e essa grande contribuição que ela traz, desenvolvendo essa atividade de cuidado com a mãe natureza, passaremos a ouvir agora o cacique Roberto Anancé, do Ceará, cacique do povo Anancé, da terra tradicional Jatuara, Caucaia, Ceará, estudante da Universidade Federal do Ceará, UFC, no Liipiracajá. Espero, parente, que tenha pronunciado correto. E eu gostaria de que o parente, o cacique, pudesse se apresentar e já dar continuidade à sua fala. Obrigada. Cacique Roberto Anancé. Está havendo algum problema com a sua transmissão? Acho que eu me... Cacique? Seu microfone está aberto, cacique? Tá. Oi. Opa! Pronto, é porque eu estou com um probleminha aqui técnico de minha própria pessoa com relação a esse aplicativo, né? E estou com um probleminha assim de internet que às vezes vai e às vezes volta. Normal, Então, parente. boa noite. Eu sou o cacique Roberto, cacique geral do povo Anassé, né? Peço aqui permissão à encantaria, peço permissão ao pajé, aos parentes e a toda a espiritualidade que nos envolve para divulgar aqui algumas falas. Como eu ouvi a parente iniciando, né, a fala,
que nada melhor do que nós mesmos para falar da gente, para falar de nossas coisas, de nossos segredos, da nossa vivência. Eu queria parabenizar a Merremi pela apresentação dela, muito boa. Não tenho todo o recurso assim de repassar, mas vou fazer uso do recurso que todos os indígenas, principalmente apuias, têm, é a sua oralidade. Então, diante disso, passar para todos os ouvintes e para os parentes, né, um pouquinho do conhecimento, que não é tudo também. Sou filho do cacique Antônio, que cuidava, agricultor, preservava também muito a natureza. Mas o nosso legado, o legado que ele deixou de muito importante para nós, é da essência do tapuia, de ser tapuia. É não se render a nada. Ele falava não se vender, né? E se for por esses termos também é importante, não se vender a nada. Nós tapuias, como eu estou aqui presente, e tem vários outros parentes aqui, que é da linhagem tapuia, tem isso na sua essência, que não se rende, né? Já tentaram nos apagar, ainda tentam tirar a gente desse cenário que está acontecendo, dessa conjuntura, né? Dizendo que não existimos mais, embora o Estado ficou todos em um saco só, né? Nós somos a Tapuia, aos Tupi, os Pitaguari, né? Mas nós somos muito próximos, Jaguaribaras, tanto os outros que combatiam essa invasão, né, em determinados momentos. E alguns dos parentes nossos ainda perguntam hoje por que só agora nós estamos nos levantando. E muitas das vezes eu respondi como outra pergunta, foi até absurdo, mas por que só nós apanhamos mais? E diante disso ainda estamos apanhando. Nós temos nesse exato momento um governo querendo abrir uma cratera em Santa Quitéria para retirada de urânio, né? Querendo sugar toda a água num estado que já não temos tanta água, a água do Cauípe, querendo transportar água através de melancia para outros países, enquanto que o povo, os ribeirinhos, fica ao redor ali, passando necessidade pela falta da água. Então, nós, tapuias, ainda vivemos nessa guerra contínua, né? Nessa guerra contínua desse entendimento. E nós não apoiamos, de jeito nenhum, a quem anda de braços dados o povo sofrer. Seja o povo indígena, seja as etnias, bolas, ou seja qualquer outro povo desse Ceará. Nós não compactuamos, seremos sempre, não simplesmente do contra, mas contra todas as maldade causada pelo capital, maldade causada pela ganância de determinados homens brancos, que ainda continuam com seus grilhões, que ainda continua, sim, em suas caravelas, invadindo os nossos territórios. E pior ainda, utilizando as organizações que são pagas por nós, organizações públicas, né, tipo SEMASSE, entre outras, para criar situações jurídicas a favor de quem vem invadir. Isso nos revolta muito, né? Nos revolta porque eles desconhecem, como a Merremi apresentou, a nossa vegetação. A caatinga é a vegetação, a única no planeta. Muitos tentam cuidar de várias outras vegetações, mas esquece que nós vivemos em uma vegetação que é única no planeta. Se ela sumir, não tem outra. Então, isso é um desrespeito tremendo à natureza,
é um desrespeito tremendo aos povos, é um desrespeito à ancestralidade, à espiritualidade e, sobretudo, ao sagrado. Ao sagrado que, há mais de 500 anos, nós tentamos defender. Há mais de 500 anos, nós lutamos, corpos foram deitados ao chão, troncos foram cortados para defender. É nessa essência, para defender tudo que há de sagrado, que o homem faz uso desordenadamente, sem muitas vezes a permissão, sem muitas vezes o respeito para recuperar determinadas coisas. Queria eu ter muito tempo, eu como a Merremi, o nosso tempo é diferente, né? A gente passa dias nessa oratória, a gente passa dias, muitas vezes, até falando a mesma coisa, para ouvidos, muitas vezes, que não querem nos ouvir. Então, gente, eu estou aqui muito satisfeito, estou muito agraciado com os parentes que estão aqui, com a fala que eu já ouvi também da Merremi e com a intenção dos parentes que estão. Estou aqui para contribuir e responder a qualquer pergunta que vier. Então, obrigada, ao parente. Boa noite. Boa noite, parente. É o cacique Roberto Anassé, pela bela fala, e o cacique traz uma discussão bastante pertinente atualmente, né, no estado do Ceará, que é exatamente a implantação dessa indústria de urânio, e como ele disse, uma indústria de urânio implantada em pleno semiárido, já com a questão da limitação de água que nós temos, e os povos ribeirinhos que vivem nesse território, é algo bastante preocupante e que nós, povos indígenas e os demais povos do Ceará, temos que nos unir, nos fortalecer na luta contra esse grande empreendimento que está para ser implantado no nosso estado. Chega dessas obras, né, grandes obras, muitas delas pleiteadas pelo próprio governo, né? Como, por exemplo, nosso território também está bastante impactado com o CAC, com o Cinturão das Águas, que chega no nosso território e também ameaça a nossa cultura, o nosso bem-viver, a nossa forma de existência. E a chegada dessa indústria será realmente um grande desastre para o nosso povo nos seus territórios. Então, não podemos calar. Chega. Até quando vamos ser ameaçados? Ameaçado o nosso modo de vida? Vamos ser ameaçados a nossa cultura? Vamos ser ameaçados a nossas condições de existência no nosso território? E, principalmente, ameaçando a Mãe Terra. Então, após essa fala tão pertinente, levantando essa questão dentro dessa ideia, né, de defender e da gente conseguir adiar o fim do mundo, né, na existência humana, nos mais diversos territórios em que habitamos, eu gostaria de chamar, para complementar essas abordagens que está sendo falada, e como o parente disse, a Ellen Cariú Cariri, do Distrito Federal. Estudante de Pedagogia do Instituto Federal de Brasília, Retomada Ceará, Rio Grande do Norte, 6º semestre, estudante de tradução pelo I2B, cursando. Espero que seja esse o número, I2B, parenta. Seja bem-vinda. Prazer enorme tê-la. Boa noite, Kangi Kaya, Heroai Etsamia. Quero primeiramente saudar todos os nossos encantados, pajé, o nosso cacique, e falar um pouco sobre retomada, né? Falar sobre a nossa vida, que desde quando a gente nasce, a gente está aqui resistindo em retomada.
a minha retomada, ela começa com pessoas muito importantes, Jéssica Iaquecan, Valdivino, professor famoso, né? Professor Micael, e sempre foi uma questão que está no meu imaginário coletivo, né? Fica aqui rondando assim e eu tentando entender, mas para mim é segurar na mão da minha avó e saudar a força da minha bisavó, que infelizmente faleceu no ano passado. Foi uma questão muito delicada, né? E eu estou nessa linhagem em busca da nossa língua, que é o Tsubukuá, e também falando um pouco assim da região, né, onde vem a minha avó, que foi quem me criou. Ela vem de uma região chamada Sertão de Figueiredo, que é uma região que foi praticamente extinta, né? Então, assim, as tradições que eu tento manter aqui, enquanto residente da reserva indígena, aqui em Brasília, vem dela. Então, é uma tradição de farinheira, né? A vida dela foi trabalhar dentro da casa de farinha e saber tratar, né, com muito respeito à mandioca, nossos alimentos sagrados, que é a mandioca, o milho, a parenta falou da goiaba, né? E eu até dei uma risada assim, porque é engraçado, né? Os nossos gostos, eles estão aqui, né? Assim, como se estivessem flutuando mesmo. Então, assim, dentro da minha formação em pedagogia, eu lembro sempre de Paulo Freire, Rubem Alves, mas não deixo de esquecer dos nossos parentes, né? Camudão Apixana, nós temos o Ailton Krenak, que é o foco de hoje, né? Temos Eliane Potiguara, e dentro da minha etnia temos também a Drica, que ela é tatuadora, e ela está aí disseminando um pouco da nossa tradição, assim, que por muito tempo foi apagada, né? Temos também o Laio, que ele é um escritor que está se lançando agora nesse meio audiovisual, e são muitas ferramentas, assim, e eu fico, às vezes, meio assim, tão desnorteada, mas sabendo que a minha prática pedagógica está sempre aliada a essas falas antigas, né? Então, dentro da linguística, eu estudo um pouco de francês, inglês também, eu sempre gostei bastante das línguas, assim, fico encantada, mas não esquecer da minha própria voz, né? É uma voz que ela tá aqui ecoando e a gente não pode esquecer. Então, o que eu tenho para falar é isso, assim, essa questão da migração, né? Que é muito forte dentro do nosso, de todos os nossos parentes, né? Sertão de Figueiredo, daí uma migração para São Miguel, que é próximo lá à região. Então é isso, parentes. Eu imagino assim que ainda tenho muito que aprender, como a Drica fala, tem muita farinha para comer ainda, experimentar as diversidades esse trabalho que é pedagógico, que ele ele está sempre associado à prática, né? Não esquecer a voz de vocês que são mais velhos e estão nessa luta. Então, Inateke é boiô. Muito obrigada. Gratidão, parenta, pela sua fala, né? Fala muito pertinente, onde você traz exatamente essa importância dos saberes, das relações, né, da língua de nosso povo, dos povos originários, e dentro dessa essência dos povos tradicionais está exatamente toda essa relação de saber, de cuidado com a natureza, com a terra, né? Então, a partir deles, a partir dos ancestrais, é que nós temos os saberes dessa forma diferente
de relação, de viver, né, de ser essa terra. Nós vivemos, nós somos alma, nós vivemos esse ambiente, né, essa terra. E esses saberes que ele deixa, como o parente, o cacique Roberto, né, a Ana Sé estava colocando, e que, por exemplo, e também lá a Merremi, ela traz uma questão que durante muito tempo foi esquecido, que são os saberes dentro de uma vivência do nosso povo, e esses saberes interferindo nas próprias ideias de adiar o fim do mundo, como conhecimento em relação ao clima no semiárido. Então, os agricultores, os nossos parentes que vivem diretamente lidando com a mãe natureza, eles têm saberes que nenhum livro conhece. Então, hoje, a própria ciência reconhece o nosso saber, que é também ciência. E hoje, no estado do Ceará, existe um encontro dos agricultores sobre seus saberes populares para definir e concluírem a pesquisa sobre os fatores climáticos anuais. Então, isso é a própria ciência entendendo que nossos saberes e o saber de nossa ancestralidade é ciência. Pode ter sido negado e apagado durante muito tempo, mas ele existe. E foi a partir dele que muitos aspectos dentro das ciências foram revelados e negados. Então, para dar continuidade a essas falas lindas, essas falas que trazem elementos muito importantes para a gente continuar discutindo, né, as nossas relações de integração com a Mãe Natureza, com a Mãe Terra. Vamos convidar, iniciou com o Toré, né, e ele vai fechar o nosso parente, Luiz Pancará, pernambucano, nosso parente é detentor dos saberes tradicionais e populares, liderança religiosa da aldeia Tapuio do Pajeú, sertão do Pajeú pernambucano, mestre da cultura indígena do sertão pernambucano e militante das causas indígenas, licenciada em História e em Pedagogia. É com muito orgulho, né, que nós temos, nesse momento, a oportunidade de ter o parente aqui conosco, falando um pouco sobre os seus saberes. Quero iniciar, né, dando tatarimê, né, que é na nossa língua. Fico enriquecido com as falas de vocês. Gostaria de dizer a parente que aqui nós somos Pancará, mas temos as etnias Tuxá, Trucá, Tuxi, Tumbalalá, que são falantes do Bokutsuá. Só um minutinho aqui. Que são falantes do Bokutsuá. Inclusive, trabalham na sua escolaridade, né, que é intercultural, a nossa educação é intercultural, e eles têm tido essa iniciativa, né, que a gente sabe que por muito tempo teve a narrativa que a nossa língua estava extinta, tinha sido acabada, né, só falava o português. Porém, essas etnias identificaram, né, através de pesquisa e fontes históricas que ficaram, e hoje elas trabalham. Tem muitas palavras. E nós, Pancará, não falamos Bokutsuá. O nosso território, né, é a Serra do Arapuá, fica no município de Carnalbeira, fica 500 quilômetros da capital, do Pernambuco, Recife. O nosso território sagrado se encontra 54 aldeias, né, está bem populoso, já quase não encontramos mais espaço para as novas famílias que são construídas. Por isso, encontra-se também as situações de retomadas. Sempre está acontecendo retomadas de território devido a essas situações sociais
superpopulação do território. E falar de Pancará e não falar dos Aticum também vai ficar uma lacuna, porque a etnia Aticum, que habita a Serra do Mã, também é a mesma tronco que Pancará. Temos ancestralidades, né? E o território está dividido por conta da cidade, uma cidade de Carnalbeira da Penha, que tem sua população 95% indígena, é uma cidade indígena, e a gente cresce ao meio esse turbilhão de informação. Eu venho de um tempo que o nosso povo ainda estava no processo de organização, porque muito tempo chamavam a gente de caboclo. A questão índio, indígena, já é uma coisa mais recente para nós. Por muito tempo tivemos a nomenclatura de caboclos. E isso dificultou muito na nossa luta, né? Porque já era algo que não tínhamos perante o branco, né? Não encontrava-se mais a questão indígena. Caboclo era um vaqueiro, estavam distribuídos em fazendas, nossas aldeias eram tidas como fazendas, né? Tinha um branco ali, o coronel, o filho do coronel, se encontrava ali. E nesse longo do tempo a gente foi resistindo, fazendo nossos toréis às escondidas, né? Inclusive o nome Pancará se origina desses toréis, que pancai é o fumo, né? Que a gente usa nos nossos chanduca e nossos caquis. E ará significa bornar, aió, né? Ará ou aió. E aí, dentro do ritual, quando o encantado chegava, saudava os índios e pedia o pacarati, né? O pacará. E aí, quando teve os processos, as pesquisas de antropologia e tudo, ficou organizado a Serra do Arapuá, a etnia Pancará. E a Ticum ficou na Serra do Mã. O povo que habitava lá fizeram um movimento também para a luta do território. Território esse que já se encontrava na mão de traficantes, né? Porque a gente também estamos na rota do polígono da maconha. E aí houve muito conflito, tivemos perdas de caciques por conta desse território, conflito com o narcotráfico, né? Mas quando tombava um, se levantava dois. Né? A gente somos tapuia, somos resistência e somos um povo guerreiro. Então, hoje, a aldeia que eu tenho como liderança é o quarto núcleo. Hoje ela se encontra às margens direitas do rio Pajeú, no sertão de Pajeú, né? Já saindo do sertão de Itaparica, se encontra na cidade de Floresta. Mas temos também a aldeia no município de Itacuruba, onde estava previsto para ser implantada uma usina nuclear. E aí a gente não foi consultado, eu digo a gente porque lá também eu tenho vivência, né? E o pessoal que está lá são minhas primas, meus tios, são lideranças, são as caciques, né? E aí a gente não teve nenhuma comunicação. E simplesmente recebemos esse presente de governos anteriores, né? Que o atual só dá continuidade. E em 2012 a gente iniciou a luta em defesa do Rio São Francisco, né? Onde o tema é todos viramos carranca para defender o Alpará, né? Somos contra essa usina nuclear. E qualquer projeto que venha colocar em risco a nossa vida, a nossa saúde, a fauna e a flora e as futuras vidas que estão por vir. Lá em Itacuruba também tem outras etnias, tem os Tuxacampos, tem os Tuxapajeú, né, que também abraçam a causa, e fora o povo ribeirinho e os quilombolas. E agora eu vou falar sobre a ligação minha com a natureza. Eu sou de uma família de agricultores. Eu não trabalhei diretamente na agricultura, porque desde pequeno, né, tive contato com os encantados. E os meus anciões, né, meus avós, meus tios, meus pais, tiveram esse olhar, né, que identificaram com 5 anos ou até menor. E aí eles começaram a me preparar para ser o guardião desse legado, desse povo, dessa cultura. E aí eu fui mergulhar nesse mundo da encantaria, das matas,
dessa caatinga do sertão, né, que é a caatinga, essa mata branca. A gente sabe que quem está no sertão somos fortes, somos elementos dessa caatinga, resumindo, porque a gente são 12 meses, 3 chovendo, e sem chover são 9. Então, a gente tem que se adaptar mais ao clima seco do que ao clima chuvoso. E foi nesse meio aí que eu me criei. E aprendi, fui disciplinado a respeitar, a preservar. É de um jeito que hoje eu tenho um costume ainda atual, acho que foi uma coisa que me marca. Eu lembro sempre dos meus avós. A gente sempre andar com a semente. E onde passar e ver uma semente, a gente levar. Porque lá na frente a gente achar um massapê, uma vegetação aracuda, a gente depositar aquela semente. Porque lá na frente ela vai germinar. E aí ali será uma nova planta, que possivelmente não se encontra naquele habitat. A gente já está de outro, e aí não só a gente, como também os animais têm esse papel. Só que aí, com o longo do tempo, as coisas foram se modernizando e a gente foi perdendo nossos espaços, né, para a criação de bode. Aqui é muito forte a criação do bode. E aí, onde o bode bota a boca, aquela planta não germina mais, não cria galho. Termina morrendo, chegando ao ponto da desertificação. Como também plantas invasoras. Por exemplo, a garoba. É muito predominante aqui no nosso território. Foi um projeto também do governo anterior que trouxe esse projeto, mas a gente sabe que só foi visando o bolso dele, que para nós, povos tradicionais, é prejuízo. Porque onde tem uma garoba, uma árvore chamada garoba, ela vai afetar o lençol freático, que a gente sabe que nosso sertão é seco, superficial, mas por baixo é rico em água. E aí nossas fontes, nossas cacimbas, posso falar assim, secaram. E aí a gente se viu no vima, né, dessa implantação e buscando melhorias, né, e sem ter. Muitas vezes abandonamos nossos locais, né, como a gente, falando do contexto ainda moradores de fazenda, de Rio Branco, a gente terminava migrando. Mas a minha família tem um laço muito forte com esse sertão do Pajeú, o sertão de Itaparica. A gente traz uma oralidade que a gente anda em círculo solar. Andamos em volta, sem deixar o território. E sempre preservando, porque a gente que é filho dessa terra, a gente sabe onde chegar e onde era a cacimba que vovô, que nossos pais cavavam tanto metro e tinha água. O branco vai se perdendo, porque eu só penso em devastar, mas a gente sabia. E sabemos ainda. E aí, com a chegada do SPI, FUNAI, a gente levantou a retomada do nosso território e, em nome da demarcação, apesar que a gente não temos nosso território demarcado, mas uma boa parte dos fazendeiros já se retiraram desses territórios, e aí a gente automaticamente, né, temos essa ligação tão forte com a natureza, e onde a gente sabe que a gente, onde pisamos os povos indígenas e os povos tradicionais, a natureza é forte. Acho que a gente anda em sintonia, a energia. Tanto a gente se fortalece com ela, como ela também se fortalece com a gente. E hoje a nossa Serra do Arapuá, temos o nosso calendário próprio, né, de agricultura, de plantação de festejo. Seguimos o calendário romano, né, o passado pelo branco, mas a gente temos o nosso, porque a gente sabemos os meios de plantar o nosso milho, o nosso feijão, o nosso andu, a nossa fava, sem agredir o solo, né, a mãe terra. E também visando o que hoje o branco fala de agroecologia. A gente sempre fez essa prática, não usando a nomenclatura agroecologia, mas sempre tivemos essa prática. E hoje a gente temos nosso território bem verde,
né? O território que chove mais, temos nossas plantas sagradas. A Serra do Arapuá, ela é uma ilha de Mata Atlântica. A gente aqui no sertão temos esses vestígios, né? Tem uma altitude bem alta, se não me engano, 980 e poucos metros de altitude, varia, né, a área da serra, sendo o ponto mais alto a Serra da Cacaria, né? Temos a Serra da Cacaria, a Serra do Catulé e a Serra do Arapuá, que aí forma um platô só, que se chama Serra do Arapuá. E aí a gente temos essa Mata Atlântica, essa ilha de Mata Atlântica, né, em transição no pé da serra com a Caatinga, e são plantas que sabemos que são únicas. Muitas vezes o pessoal vem para consulta, até mesmo na aldeia, né, do sertão, do sol da serra, e a gente vai passar uma mesinha ou um remédio natural. Isso, eles dizem, não, mas lá embaixo a gente não tem essa planta. Aí a gente consegue diferenciar, porque aqui o bioma é único, é de Mata Atlântica, não encontra mais em torno do nosso território. Recentemente, né, há 2 anos atrás, devido a alguns problemas sociais, né, e até de assistências também, vindo da FUNAI e outras, até a garantia do direito, minha família se reuniu, né, e a gente decidiu fazer uma nova retomada. Foi quando a gente desceu a Serra do Arapuá. E aí, dentro do nosso ritual do Toré, né, a gente não pode chegar e ocupar qualquer território, temos que ter uma ligação ancestral com ele. E os encantados vão preparar e amostrar. Foi um ano de ritual, a gente acontecia dentro da cidade de Floresta, né, em parceria com algumas pessoas que apoiam a nossa luta, cediam um espaço e a gente fazia a nossa história, nossas concentrações. E as famílias que estavam no contexto de desaldeados também vinham participar para poder entender o que era aquele movimento. Não é fato que você tem um parentesco com alguém indígena que de fato você vai ter. Porque lá dentro a realidade é outra. A nossa realidade é outra. A gente luta, a gente está ali por uma causa, a gente tem um chamado, a gente tem uma identidade. E aí foi depois, durante um ano de ritual, o guia chegou e disse que a terra estava preparada e pronta. Foi quando, né, meus primos, que são lideranças familiares também, me levaram junto com o pessoal da FUNAI e a gente teve a confirmação que aquele lugar seria o nosso território sagrado. E aí a gente fez uma retomada, não uma retomada truculenta, violenta. A gente foi até o proprietário, né, fez a proposta, se ele vendia, a gente tinha interesse. Ele disse que sim, e a gente custeou, se reuniu as famílias, são 18 famílias, e a gente, cada uma deu um total, a gente somou e custeou esse território. E aí, também dentro do ritual, a gente teve como identidade os índios Pancará da aldeia Cambengá. Cambengá significa lagoa, né? Nossa origem. A gente desceu a Serra do Arapuá, uma aldeia chamada Lagoa Cambengá. Mas quando foi para a FUNAI, para registrar, a gente fez o ritual maior. E aí o mestre Juazeiro, o nosso encantado, dono da aldeia, foi e disse que aquela aldeia era Tapui do Pajeú e a gente estava voltando para a nossa origem, que eram as margens do rio Pajeú. E aí veio um grande impasse, né, quando eu digo assim, que quando se diz retomada, não é só retomada do território, é retomada de identidade, de cultura, porque aquele território tem toda uma ancestralidade que ali já habita. E aí a gente veio tudo de uma vez, posso falar assim. A gente, enquanto Tapuí do Pajeú se fortaleceu, veio tão forte assim, o nome Tapuí do Pajeú, porque até os outros Pancará pensavam que a gente era uma nova etnia que estava se levantando em Pernambuco. Eu digo, não, é o território. Porque o nome é que é forte. E aí vem a preocupação. Pegamos um solo que há 521 anos, vamos colocar assim, vem sendo explorado.
Um rio que é um rio de integração, que aqui é a entrada do sertão de Pernambuco, veio pela Bahia, né? Subiu o Rio São Francisco, do Rio São Francisco subiu o Rio Pajeú, várias bandeiras, né, em nome da igreja, com a coroa. E aí esse rio de integração também foi de exploração, porque foi aí a entrada, depois das bandeiras, a boiada. E eu digo, gente, o que é que a gente vai fazer para recuperar esse território? A gente precisa se conscientizar e cada um ir levando uma plantinha. Porque o território tem a caatinga. Encontramos plantas nativas como juazeiro, salgueiro, né, camaru, endurana, catingueira e outras espécies. Mas a gente sabe que precisa de mais. Então, a gente reservou o território e construiu as taperas, porque a gente não falamos oca, nem maloca, nem casa. O encantado trouxe para nós a palavra tapera, e aí a casa de barro, de taipa, com coberta de palha, que também já é visando a questão tanto da qualidade de vida para a gente, como também a questão do meio ambiente. É o recurso que ele nos oferece, o barro e a palha do aricori, né, da carnaúba, encontramos várias palmeiras nas proximidades nossas também. E foi através desse trabalho de conscientização que a gente vem, aos poucos, colocando nossas plantas sagradas, nossas plantas medicinais, porque a gente vem enfrentando e sabemos que onde o branco nunca vai respeitar a gente entrar em suas fazendas, seus chácaras, suas propriedades. Então, a gente hoje plantamos em nossos territórios. Porque quando a gente precisar preparar um anjucá, uma jurema, a gente tem dentro do nosso território. Então, são essas sementes. Eu sempre reforço com eles. Eu digo, vocês também são guardiões, vocês são pais, são mães, então vamos plantar nossas sementes. Porque essas árvores que crescer é a nossa casa, é o nosso teto. É até reforço, assim, para a nossa identidade, né, que a gente já temos nossa língua, está em desenvolvimento, não falamos o Bokutsuá, não falamos o Tupi, que nem os Pancará falam Tupi. Mas a gente, enquanto Pancará, as nossas palavras que vêm no nosso ritual eram outras, que dentro de pesquisa, né, tem os parentes que sempre estão em articulação comigo, eu trocando também informação com eles, e a gente identificou que a nossa língua é o Dogo. Falamos o Dogo, e aqui no Pernambuco só se encontra a etnia Chucuru de Ororubá, que também já trabalha na sua escola, né, no seu grado curricular, e agora, recentemente, o grupo Pancará da aldeia da Pajeú. Somos falantes do grupo. E sabemos que nossas palavras vêm muito dessa fauna e flora, né? E a gente nos fortalece. Nossa pintura, posso trazer também a questão da pintura, além de ser o urucum e o genipapo, a gente se inspira nas nossas plantas. A gente tem como a planta sagrada também, que usamos na nossa pintura, o facheiro, o xelé, o mandacaru, né, dependendo da região, tem essa nomenclatura. E eu digo que a gente do sertão, a gente precisamos mais da natureza e preservar. Hoje, o pessoal fica até assim admirado. Diz, vocês estão com um território, né, a aldeia Tapuri Pajeú, e já se observa que só está tendo aquele pedacinho verde. O restante é desmatado. São roças, as outras margens, aos outros lados da margem do rio. E vocês estão ali com uma tira de mata verde, né, plantas nativas. E ela vai ficar mais forte ainda, porque a gente está falando com isso. Sempre conscientizo os parentes a não estar fazendo queimadas, porque a queimada, como está no período de seca, que a gente aqui sempre é mais seco, a gente tem que ver o norte do vento, né? Como é que está as fases da lua, né? O sol também fala com a gente consegue, tem que entender essa natureza.
senão a gente não consegue caminhar dentro dos nossos rituais e da nossa vivência. Então, respeitamos as piracemas quando os peixes estão produzindo, por estarmos sempre em volta do rio, né? O nosso povo também, minha família, a gente sempre teve em volta de barragens, sempre teve uma ligação com a água. Então, temos todo esse respeito, tanto com a flora, né, as plantas, a vegetação, como também com a fauna. Porque, por muito tempo, a gente fez o uso da alimentação de caça, que a gente chama a carne de animal bravio, né? Não é esse animal dócil, que é o animal que a gente vê aí, que é comprado em supermercado, que faz uso de hormônio e outras coisas que é prejudicial à nossa saúde. Sempre reforço, a gente sempre tem uma luta por uma alimentação onde a gente planta nossas hortas, né, nossas batatas, fazemos uso muito de batatas. E eu vou encerrando a minha fala assim, né, que a gente, enquanto o sangue do nosso sangue existir, essa caatinga, essa restinga, essa mata atlântica, esse bioma amazônico vai resistir, porque a gente é um povo da natureza, um povo da floresta, é um povo da mãe terra. A gente tem como princípio pisar o nosso toré e saudar a mãe terra, né, que a gente pisa sempre olhando para ela, porque a gente vem dela e sabemos que vão voltar para ela. Por enquanto, somos essas plantas, somos essas árvores, somos troncos, somos frutos, que vai dar semente e essa semente vai dar continuidade. Então, essa é a mensagem que eu trago, né, enquanto né, liderança do meu povo, sempre conscientizando, sempre orientando os jovens. Percebo que os jovens, né, a menino, cacique, sempre estão bem engajados na luta, né, estão mais presentes, estão nos campos acadêmicos, que vêm para somar realmente a gente, enquanto indígena. Temos que ocupar esses espaços, porque temos muitos que desconstruir diante da cabeça do branco. Então, a gente temos que ocupar esses espaços acadêmicos, levando o nosso saber, na nossos seminários, as nossas palestras, com os fóruns. Aqui eu sempre oriento meus jovens a estarem fazendo essa parte. Inclusive, hoje tem uns que estão com a agenda cheia. Em consequência do Dia da Mulher, assim, que a gente sabe que a mulher em si, né, tem sua luta quanto espaço na sociedade, direito de fala, de vez e de fala. Então, temos nossas caciques também aqui em Pernambuco. Temos a primeira cacique aí no Ceará. A gente sempre tem essa ligação. E o lugar da mulher em qualquer lugar, onde ela quiser. Então, elas força, né? Sabemos que nossas mães lutaram, nossas avós lutaram, nossas bisavós principalmente, porque a gente sempre escuta a narrativa que foram pega casco de cavalo e a dente de cachorro. Essa é a narrativa. Mas não foi dessa forma que pegaram. Elas resistiram, elas lutaram. Foram mulheres bravias, gentil, né, que nem a gente usa nos nossos rituais, mas elas lutaram para que a gente existisse aqui hoje, dando continuidade, um fragmento, com a fala completa, uma palavra, mas a herança delas. Então, saúdo em nome de Maria Grande, a minha bisavó, Maria do Tapuí, saúdo todas as mulheres aqui presentes, as ausentes, e encerro a minha palavra. Eita, que fala potente, né, como todas as outras, uma complementando a outra, né? Uma noite realmente encantada. E assim, para mim, enquanto liderança indígena, porque para Pajé, na nossa aldeia, nós temos como cacique
o Milton Braz Cariri e a nossa pajé Rosa Cariri. Eu não me apresentei no início, acho que entrei emocionada, terminei não me apresentando. Eu sou Wanda Cariri, de Poço Dantas, Umari, sou liderança indígena na nossa aldeia. Hoje nós estamos com aproximadamente 140 pessoas, né? Construímos coletivamente uma associação como instrumento de diálogo entre as instituições para fortalecer a nossa luta no nosso território. E, assim, enquanto você falava, eu fazia uma viagem, né, pela minha vida na aldeia. Eu perdi meu pai há quase 20 anos, e meu pai, embora ele não soubesse o que era sustentabilidade, embora ele não soubesse o que era agroecologia, embora ele não soubesse esses conceitos acadêmicos, a sua vivência, a sua relação e a sua sabedoria de sentir e de viver a mãe natureza, ele dizia: filha, não vamos plantar esse ano em tal local, porque nós vamos deixar o tabuleiro descansar. E aí, quando ele dizia, eu vou deixar o tabuleiro descansar, Merrini, ele dizia exatamente que nós íamos deixar todos os galhos das árvores e todos os organismos animais que morriam naquele território se decompor e fertilizar novamente o solo. Ele dizia assim, eu vou deixar ela descansar, que é para quando a gente plantar novamente, a gente possa colher uma produtividade boa, para a gente passar o ano comendo arroz, comendo feijão, comendo milho. E aí, esse sentir, né, com a alma, a forma como a natureza se manifesta, é de uma integração muito forte, né? É de uma relação em que não é parte dela, é ela própria. Entendeu? Nós somos a natureza. Então, assim, eu gostaria de parabenizar todos vocês pelas falas, e aí eu peço que cada um faça, né, diga algumas palavras, faça o seu encerramento, e nós seguiríamos as mesmas sequências da apresentação, e no final nós encerraríamos com o parente, o Pajé Luiz, onde peço permissão a ele, caso ele possa, ele encerrasse com um cântico. Então, estou aqui me recuperando, porque também me emocionei, viu? Meu povo é tudo que está perto de mim, porque também hoje eu sou um dos últimos, porque uma parte foi assassinada e outra parte tombou pela idade, né? E aí me pega recordando da minha infância. E, assim, para mim é muito emocionante também, parente, porque eu me fortaleço muito em ver vocês, né, assim, jovens, engajados na luta. E isso, eu acho que isso é uma luz na alma que nos faz manter vivo, nos faz manter acreditando que tudo ainda pode ser diferente para nós, povos originários, nesse planeta. Então, Merremi, eu gostaria que você fizesse a sua fala, tendo visto que o parente Roberto, não sei, ele já saiu, né, o cacique. Você pode fazer sua despedida e, por último, o Luiz encerra com o cântico, ok? Bom, eu gostaria de agradecer, né, a presença dos ouvintes, né, que estão nos ouvindo e que
futuramente possam estar acessando, já que vai ficar gravado, né, para estar a ouvir também. Agradecer o convite, né, por estar participando aqui nesse momento rico. É sempre importante nós, parentes, estarmos reunidos, principalmente nesse meio virtual, né, nesse período pandêmico mesmo também que nos assola. É importante a gente estar falando e discutindo sobre ações de combate a essas coisas que muito nos maltratam, né? Ivanda, dizer também que o seu pai, ou seu avô, né, que você falou no momento, Meu pai. ele, apesar de não ter, teu pai, né, pronto, apesar de não ter tido os meios acadêmicos, ele se torna 100% mais sábio do que nós mesmos acadêmicos, porque além dele ter o seu conhecimento puro, não teve contaminação de certas teorias que às vezes nos afasta de um ambiente naturalizado, né? Eu digo isso porque, apesar das universidades hoje nos ajudar, mas muitas vezes nos afasta, porque nem sempre elas estão preparadas para nos receber, mas ao contrário, a gente está sempre preparado para receber tudo e qualquer coisa, né? E aí é por isso que acontece de certas vezes nós sermos enganados, porque nós somos pessoas acolhedoras, nós somos seres que acolhem. E isso vem do saber natural, porque nós somos a essência da Mãe Terra, né? A Mãe Terra, ela abraça tudo e abraça todos. E a única diferença que tem é que essas certas pessoas, certos seres que a gente vê que não tem essa ligação, ela acaba usando e se aproveitando desses saberes, né? E às vezes até nos inferioriza por não termos, sei lá, uma técnica acadêmica, sendo que essa é apenas um complemento de uma linguagem, né? Eu digo isso porque meu avô, ele era um grande astrônomo, né? Um grande astrólogo, e ele nunca frequentou uma academia, mas eu tenho certeza que ele colocava no bolso qualquer um acadêmico sobre a questão de falar dos astros, né? Então, assim, só para finalizar, eu gostaria de dizer que é importante que a gente nós, juventude, que estamos aqui, que nós mantenha essa sabedoria ancestral que a gente tem em casa, porque ela é um dos códigos principais para a garantia da nossa sobrevivência. E que esses nossos seres que nunca frequentaram as academias, eles têm muito mais a nos ensinar, muito mais a nos fortalecer, né? E que essas linguagens, elas são únicas, né? E é importante que a gente dê continuidade para que o nosso saber ele não entre em extinção. É importante a gente sempre estar colocando essa questão, que não é só a água, não é só os animais, mas como também os saberes, eles correm risco de ser extintos. Então, nós somos os guardiões para que esses saberes dêem continuidade, principalmente para as nossas sementes que estão chegando, né? Que foram plantadas e que vão crescer, como, por exemplo, que a gente chama aqui as nossas borés, que são as nossas crianças, de futuras, as sementes de agora para o futuro, né? Então, é importante que a gente esteja sempre nesse equilíbrio e que a gente diga que a academia ela é importante, sim, mas que os nossos saberes ancestrais também permanecem além das academias, né? Então, no mais, é só gratidão. Espero poder a gente ter um pouco mais de tempo para fazermos mais debates, né? Que isso é bastante importante. Infelizmente, o meio virtual ele faz com que a gente se limite à quantidade de tempo, né? Tendo em vista também a gente muito cansado do dia a dia, mas enfim. Só gratidão mesmo, e foi muito bom rever de novo, né? E conhecer novos parentes, que eu não conhecia o Pajé, eu estou conhecendo agora virtualmente, espero que a gente conheça de forma presencial, né? E é isso. Gratidão a todos, todos e todas. Na sequência, Ellen Cariri. Muito obrigada, pessoal, parentes, parentas. Estamos aqui em Brasília em luta, né? A luta não para. E vamos chamar agora a nossa força motriz, né? Que é nosso Toré. Gratidão. Com você, Pajé. Quero agradecer o espaço, quero agradecer o convite, né? Em nome de Valdivino, agradeço aos demais colegas que têm compartilhado muito saber também comigo, enriquecido em informação.
Foi através deles que também eu tive conhecimento, né, do movimento do Ceará Cariri, faço parte do grupo, né, e aí a gente termina se encontramos no mesmo tronco, porque quando a gente pega a conversar, a gente tem um parente que foi para Serra da Cachoeira Morta, que teve ali Missão Velha, Serra da Mãozinha, e aí a gente se encontra, a gente também ficamos aqui no Pernambuco, mas somos Cariri. Apesar que aqui no Pernambuco não se usa muito a nomenclatura, a questão não é o nome. Cariri, aqui se usa mais a questão tapuia, né? A gente tem mais a referência, até nos documentos históricos aparecemos como os tapuias, mas a gente sabe que esses tapuias eram Cariri. E aí era só uma questão regional, né, de quem estava invadindo, qual a bandeira que estava invadindo o nosso território. Então, em nome desses mestres, desses professores, desses jovens que têm se dedicado o seu tempo, a sua vida, nesse fortalecimento de nossa identidade. E aí, resumindo, o Nordeste é Cariri. Então, desde já, também quero desejar um feliz Dia da Mulher, né, para vocês, mulheres guerreiras, que vêm à frente, que vêm também na luta, que com certeza são inspiração para outras mulheres, não só para mulheres também, para outros, para homens também, que com certeza tem, né, o filho, tem uma base ali. A gente vê aqui muito nossas caciques, também temos caciques. Temos só enquanto Pancará temos três. Temos três caciques, mulher e três homens. E aí a gente vê a luta que é constantemente, diariamente, minutamente, ela não tem vida em prol ao povo mesmo. Então, inicio, agradeço, né, a todos, recomendo uma boa noite, um bom dia e um bom ano. Que nosso Pai Teduá, nossa Mãe também, Chituai Capoeira, nos conceda vida longa, no livre desse vento que assola a humanidade de noite e de dia, proteja nossas casas, proteja nossas famílias, nossos amigos e as famílias todas. Então, como no início a gente encerra cantando um estourante, na linha, saudando nossos encantados e agradecendo por um momento muito importante de conhecimento e troca de saberes. Meu mestre, meu contramestre, vamos trabalhar em ti. Meu mestre, meu contramestre, vamos trabalhar em ti. Quando eu me lembro daquelas matas que eu também já fui bravio. Quando eu me lembro daquelas matas que eu também já fui bravio. Meu mestre, meu contramestre, vamos trabalhar em ti. Quando eu me lembro daquelas matas que eu também já fui bravio. A lua já vem saindo por detrás da bananeira. A lua já vem saindo por detrás da bananeira. Não é lua, não é nada, é a bandeira. A bandeira não é lua, não é nada, é a bandeira. A bandeira é na aldeia, levandoa, é na aldeia. Ah, se eu pudesse, filhinha, eu mandava ladrilhar com pedrinha de brilhante para meu sabor. Com pedrinha de brilhante para meu sabor. Era aldeia, levandoa, era aldeia, era aldeia, levandoa, era aldeia, passarinho, passarinho, já é hora de viajar, os pezinhos pelo
e as asinhas pelo ar, o pezinho meu, e as asinhas pelo ar, oh, reina, ai, ai, passarinho, passarinho, Yara de viajar, os pezinhos pelos e as asinhas pelas, oh, reina, ai, reina, ai, oh, reina, ai, reina, ai, adeus, meu filho, eu já vou embora. Adeus, meu filho, eu já vou embora. Fiquem com Deus, fiquem com Deus, e Nossa Senhora. Fiquem com Deus, fiquem com Deus, e Nossa Senhora. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva nosso vontade de luz, viva nossos antepassados, viva a Mãe Terra, viva a força das águas, viva a força do ar, viva as matas fechadas, viva as matas escuras, viva os caboclos solares, viva os caboclos penas, viva a Serra do Arapuá, viva a Serra do Norte, viva a Serra da Borborema, viva a Serra Negra, viva os presentes e viva os ausentes. E quem é que pode mais que Deus é Deus mais que Deus. Então, ao acabou. Ai. Eita, pajé, eita, pajé. Ai. É muita força. Esse período de pandemia, a gente... Nesse momento, desse toré tão forte, de tanta energia, eu gostaria de aproveitar também, pajé, e pedir pela saúde de uma mulher muito guerreira, tia Teresa, que foi uma das iniciantes de toda essa luta indígena dos povos Cariri, em Crateús, e que vem até o Cariri e reconhece seu povo, e que hoje está em condições não tão bem de saúde, que o Pai Tupã, que os encantados, que as forças ancestrais, que os espíritos de luz, e que a força positiva do cosmos possa curar nossa mestra. E assim, eu encerro agradecendo primeiro a Deus, Pai Tupã, e a toda a nossa ancestralidade pelo momento de troca muito rico, né? Assim, essa pandemia nos permite estar aqui com a parente, né, lá do Distrito Federal, com você aí de Pernambuco, com Merremi, encontrar novamente essa menina que eu amo. E é isso. Eu acho que a gente precisa, depois dessa pandemia, se conectar pessoalmente. Eu não vejo a hora de trazer todos vocês para nosso território, para nossa aldeia, para a gente poder, né, fazer essa troca presencial, poder viver essa energia de perto. Então, nossos agradecimentos a Merremi Carão, a Ellen Cariri Cariú, ao cacique Roberto Anansé, que não está mais com a gente, aí por conta da internet, né? E o nosso pajé Luiz Pancará, de Pernambuco. Dizer para vocês que foi, assim, um momento encantador,
que nós precisamos de muito mais. E aí nós estamos aí, né, na TV, Maratoã, juntamente com a aldeia Maratoã, de Crateús. Juntos somos mais fortes. Juntos venceremos os desafios de permanecer e manter vivo a nossa ancestralidade, a nossa cultura, o nosso bem viver. Respeitando cada um de nós a partir do elemento maior de onde viemos, que é a semente da terra, da natureza, do amor, da solidariedade, da coletividade. Um beijo em cada um de vocês. Boa noite a todos e muito obrigada. Saímos do ar já? Aconteceu um probleminha ali na hora de sair, Wanda. Ele sai já. Ok.